Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos falando sobre minha vida, relatando para vocês experiências e compartilhando tudo aquilo que o grande Criador do Universo oportuniza que eu venha viver sem experimentar. E hoje eu quero falar para vocês de um assunto que é interessante: como você identificar pessoas que são mau caráter, pessoas que são mentirosas, como você identificar um golpista, como você identificar um mentiroso. Eu acredito, se a gente parasse mais para analisar o comportamento das pessoas, nós viveríamos com mais tranquilidade, nós não seríamos tão enganados. Um exemplo: todos os anos, durante o período das eleições, os políticos eles mentem de uma forma descaradamente para os seus eleitores, e as pessoas caem nesse golpe, as pessoas acreditam as promessas, as pessoas acreditam em uma mentira que é totalmente inventada, que às vezes é mal contada, outras vezes é bem contada. Mas um exemplo: as pessoas não pegaram o código da frequência de uma verdade e da frequência da mentira. As pessoas não analisam no olho o que é você falar a verdade, o que é você mentir. Hoje eu conheço se uma pessoa está mentindo para mim simplesmente pelo tom de voz, pela postura corporal, pela forma de olhar, pela forma de me encarar. Então, quando a gente absorve algumas técnicas e a gente começa a desenvolver um comportamento diferente, a gente percebe que a vida ela se torna diferente. Eu hoje conheço pessoas que têm um poder de dominar outras pessoas de uma forma incrível. Por quê? O ser humano ele é dominado através da ganância e através do medo. Então você impõe o medo ou você impõe a ganância. Como é que os políticos influenciam a mente das pessoas? Através da ganância. Por incrível que pareça, a última eleição presidencial foi ganha porque um político ele queria colocar picanha na mesa do pobre, que o pobre iria voltar a fazer o seu churrasco todo final de semana, e ele ganhou com esse discurso. É um discurso básico, é um discurso chulo, é um discurso mentiroso, porque esse mesmo político ele é contra o agronegócio, mas as pessoas nem analisaram, as pessoas nem pararam para poder refletir como ele fez essa promessa e por que ele prometeu e como ele iria cumprir. As pessoas simplesmente foram lá e acreditaram na promessa dele. E na vida é assim: às vezes você conhece uma mulher que ela fala: você é o homem da minha vida, você me ama, e você não percebe o seguinte: você tem que parar para analisar o comportamento padrão dessa pessoa. Porque, um exemplo, eu não me impressiono muito com o que as pessoas falam, eu apenas observo o que elas falam. Mas o que mais me impressiona em uma pessoa é a maneira dela agir. Eu conheço pessoas que ela têm um caráter totalmente duvidoso. Por quê? Elas falam em amor, mas ao mesmo tempo elas vivem odiando outras pessoas. Eu acredito que de uma fonte de água doce não pode jorrar ao mesmo tempo água salgada. Eu acredito muito: ou você é bom ou você é ruim. Ou você acredita em Deus e você cumpre os mandamentos que o grande Criador do Universo estabeleceu para uma vida honrosa e uma vida digna da humanidade, ou você não acredita. Tem pessoas que ela morde e ela sopra ao mesmo tempo. Então eu não acredito nessas pessoas, eu não confio mais nessas pessoas. Um exemplo: os anos que eu trabalho com venda me deu uma bagagem psicológica muito grande e eu sei tratar essa questão emocional. Quando eu vou vender um produto para alguém que eu não conheço essa pessoa, que pela primeira vez eu estou fazendo negócio com essa pessoa, que essa pessoa fala para mim: olha, pode confiar que eu sou honesto. Caramba, se eu sou honesto, eu não preciso dizer que eu sou honesto. Quando você fala que você é uma coisa, você quer validar aquilo que você não é. Então a maioria das pessoas fala: olha, pode confiar, eu nunca devi a ninguém, eu nunca trazei. Elas querem validar uma coisa que ela não é. Quando um homem vai conquistar uma mulher, que ele fala: olha, pode confiar em mim, porque eu sou um homem honesto, eu sou um homem íntegro. Caramba, ele está tentando validar algo que ele não é. Dentro dele, no emocional, no psicológico, ele sabe que ele não é esse homem, mas ele quer que a mulher acredite que ele é esse homem. Então, comportamento é muito diferente de fala. Eu falo sempre que falar, até papagaio fala, porque papagaio replica. Você tem que olhar o seguinte: as pessoas falam em uma frequência, mas como é a vida delas? A partir do momento que eu comecei a analisar a vida de pessoas que são verdadeiras, de pessoas que são líderes, de pessoas que verdadeiramente cumprem com a palavra, eu percebo o seguinte: que existe um código, existe um alinhamento com o seu comportamento, com a sua fala. Tem pessoas que elas mentem porque elas acham bonito, mas só que elas acham que a mentira dela está levando ela para um nível superior. Quando na verdade, para você viver de mentira, cada dia você tem que criar uma mentira maior e você tem que validar essa mentira. E você não consegue manter um personagem por muito tempo.
E hoje, infelizmente, a sociedade vive de personagens, mas pelo lado contrário, são personagens da mentira, são personagens da enganação, são personagens caloteiros, são pessoas que fingem ser uma coisa que elas não são. Então eu passei a estudar muito a neurociência, comecei muito a estudar neurolinguística, que diz exatamente isso. Quando uma pessoa falar com você, quando a pessoa se dirigir a você, você olhe muito o comportamento das pessoas. Um exemplo, como é que um político ele pertence ao partido do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, e ele fala sobre levar a comida para a mesa de todos, como é que ele fala em honestidade, como é que ele fala em dignidade, porque não tem nada a ver o comunismo com tudo isso. Então é o seguinte, se a pessoa não tem congruência nas suas ações com a sua fala, não tem um alinhamento, essa pessoa não é digna de confiança. Então por quê? Todos os anos os políticos, prefeitos, vereadores, governadores, candidatos a presidentes, deputados estadual, federais, senadores, eles conseguem enganar o povo. Porque o povo não para analisar o seguinte, aquilo que eu falo é aquilo que eu vivo, por isso nós temos tantos maus políticos em Brasília, nas cidades, vereadores péssimos, vereadores incompetentes. Por quê? Você elege para vereador um cara que não tem congruência no comportamento, ele não tem congruência nas palavras, aquilo que ele vive é totalmente o oposto daquilo que ele fala. Então é fácil analisar uma pessoa e você validar o valor de uma pessoa, não é pelo que ela fala. Observe o comportamento dela, observe os resultados. Eu falo sempre que uma pessoa ela pode não ter nenhum resultado, mas se ela tenta, ela já tem resultado. Mesmo que ela falhou, ela não conseguiu conquistar, mas ela tentou. Ela tem um resultado porque ela tentou. Mas o que é que acontece hoje no mundo? Pessoas fracas são pessoas que vivem de mentira, pessoas que não têm a condição de validarem quem elas são. Então, a partir do momento que eu não tenho a capacidade de validar quem eu sou, vivendo a minha vida, fazendo as coisas que eu gosto de fazer, amando da forma que eu devo amar, aí é o seguinte, eu vivo uma vida de teatro, vivo uma vida de mentira. E eu hoje sei facilmente identificar um mentiroso, eu sei identificar um caloteiro, por quê? O caloteiro, ele sempre te dá vantagem. O mentiroso sempre, ele tenta te passar confiança e cai no golpe quem quer. Então pega esse código e abraça para a vida e coloca em prática na tua vida. Observe o comportamento das pessoas, observe o que elas falam, se tem congruência entre aquilo que ela fala e aquilo que ela vive. Pega esse código, abraça para a vida, eu sei sempre, uau! Uau!